é Agricultura de Precisão, por onde começar, tá? Vai ser um guia prático para você. Eu vou deixar esse documento na descrição, então se você quiser dar uma olhada melhor depois, deixar para revisitar algumas vezes. O primeiro passo que muita gente pensa que começa, mas não começa no computador. Porque o computador ele vai fazer o que para você? Ele vai otimizar o seu processo, mas ele não vai substituir o conhecimento em campo. Por quê? Porque é necessário que você entenda o campo antes de levar o computador. Então aqui, o software não vai resolver tudo. Então se você não entender a sua área, entender como funciona, entender o que precisa, o software ele não vai conseguir te ajudar da forma que precisa. Então, qual que é o básico do básico? Ó, a observação ele é a chave para começar bem, tá? Então não precisa ser nada técnico, tá? Tem que ser real, tem que estar no campo, tem que entender como que ele funciona. E antes de falar em qualquer software, antes de falar em qualquer máquina, qualquer projeto, você precisa entender onde começa e aonde termina o seu talhão, por onde a água vai passar, onde a máquina vai ter dificuldade e onde a produção muda, tá? Então, tendo esses pontos de início assim, você já consegue começar a desenvolver nessa área. E aqui, no passo 2, a gente tem algumas coisas. Dê nome às coisas. Por exemplo, talhão. É importante você colocar nome, tá? Talhão 1, 2 e 3, mas vai depender da forma que você prefere, da forma que você vai identificar melhor no seu projeto. Então, o que importa é a organização e o que mais adequa a você. E também a área. Você precisa saber qual é norte, qual é sul, qual é leste, qual é oeste. Então, você precisa ter esse direcionamento para não se perder. E a safra, o que, que seria essa safra? Você pode fazer por período, tá? A gente tem depois, mais para frente, vamos mostrar no nosso sistema, que você pode definir nome, você pode separar por cliente, fazenda e talhão. Então, é importante ter esses nomes separados para você, quando quiser consultar, saber o que foi feito, o que precisa ser refeito. Escolha um único objetivo, tá? Então, a gente vai escolher aqui, vamos melhorar o plantio, vamos evitar sobreposição. É importante você escolher para resolver um de cada vez, tá? Então, para melhorar o plantio, você vai precisar ajustar as linhas, o espaçamento e escolher uma direção, tá? De acordo com a curva de nível, de acordo com o melhor que você estudou, para garantir essa distribuição mais uniforme, para não ter tanta perda. Ou evitar sobreposição. Então, você reduz as falhas e os excessos, diminui desperdício, melhora a eficiência. Então, escolha um objetivo inicial, resolve ele e depois passa para o próximo. Começar pelo que você já tem. Então, primeiro, estude seu monitor, veja se ele está instalado corretamente na sua máquina, qual função que ele te oferece, tá? Se vai ser útil para você, se precisa de mais ou se está o suficiente. Vê se ele vai gravar os dados que você fazer no plantio, seja de pulverização, plantio, colheita, e confirmar se ele salva e aonde salva essas informações, porque você vai precisar dessas informações para depois usar no seu sistema. Então aqui, ó, não compre o software, tá? Antes de entender o que você fez, o que você precisa, o básico do básico. Não compre o equipamento novo, né? Como a gente falou no passo anterior. Entenda o que você já tem, então vai lá no seu monitor, vê o que dá para fazer com ele. Se precisar melhorar, você primeiro entende todo o processo, porque você não vai gastar dinheiro à toa, tá? E não paga nenhum projeto ainda, você precisa entender o que você precisa. Se, como a gente falou, se você vai melhorar pulverização, a sua colheita, o seu plantio, quer evitar sobreposição, então você precisa ter algo em mente antes de fazer um projeto. E qual seria essa sequência ideal, tá? Então, resumindo aqui, entender a área, a gente precisa observar o campo, o limite, relevo, qual ponto vai impactar na sua operação. E organizar mentalmente, como diz o segundo passo. Então, tem que transformar o que foi observado em informações claras. Por quê? Porque essas informações podem não ficar só para você e você pode se perder. Então, é importante deixar bem organizado, bem certinho. Se quiser fazer um checagem, como mostra aqui na prancheta, faz uma checagem, faz uma lista, faz uma sequência que melhor encaixe para você. E, como a gente acabou de falar, escolher um objetivo. Define a sua prioridade e foque em resolver um problema por vez. Porque depois que você entendeu sua área, organizou mentalmente, escolheu o objetivo, você vai estar pronto para colocar todas essas suas informações no sistema e o sistema vai fazer esse projeto para você, tá? Com base nas suas informações. Também, depois de fazer essa base que você fez,
Ter esse conhecimento antes da tecnologia, como está escrito aqui no texto, vai te fazer evoluir, vai te fazer passar à frente, tá? Você não vai precisar de cara já precisar aprender um software, já estudar muita coisa. Usa o seu conhecimento, tá? Passa para as pessoas que já trabalham com isso e o que pode ser feito para melhorar. Organize antes de investir, tá? Saiba o que você precisa fazer para poder investir e foca em um problema de cada vez antes de expandir, né? Começa pequeno, vai fazendo passo a passo e depois disso você consegue evoluir, porque você já vai entender a base, já vai entender tudo que você precisa. E conforme o tempo você vai tendo mais conhecimento, tá? Então, juntando essas informações, tendo essa base, a gente vai fazer depois no próximo vídeo em prática, tá? Dentro do motor CAD. Então a gente não vai usar o nosso software, eu vou mostrar realmente do zero. Então a gente vai entrar no software, vai fazer um mapa, vai colocar as informações que a gente já separou para entender como que o sistema vai otimizar isso mais para frente. Então depois a gente entende a automação que o nosso sistema traz para o dia a dia. Tá? Então primeiro você precisa entender a base para saber esses benefícios, essas evoluções e o quanto isso ajuda. Então para isso você se inscreve, tá? Porque vai ter mais vídeos, então vai ter mais conteúdo a respeito disso. Comenta suas experiências, pode fazer pergunta, o que você precisa, o que você quer, qual o seu objetivo, tá? E compartilhe com pessoas que também estejam iniciando nessa área. Então, as pessoas que estão começando nessa área, esses vídeos vão ser muito úteis para elas, tá? É um conteúdo totalmente gratuito, com o objetivo de ajudar as pessoas a iniciarem.